Hoje, essa parte 2, capítulo 7, que fala da emancipação da alma, tem 8 itens, né? E o item 1 ao 4 já foi discutido na semana passada. E ficamos com o sonambulismo, o êxtase, segunda vista, e um resumo teórico que ele faz, que eu achei interessante, porque Kardec, ele primeiro faz as perguntas acerca de cada um dos itens, né? E no final ele pega, então, vamos aqui organizar o que a gente aprendeu com os espíritos, né? Então ele faz um texto que acaba resumindo, trazendo para uma compreensão melhor o que foi discutido anteriormente. E a emancipação da alma é sempre um tema muito interessante. A gente sempre que lê, a gente percebe coisas que a gente não tinha percebido anteriormente, né? Então, nessa parte que hoje a gente vai conversar, a gente começa com o sonambulismo, que ele fala que é um estado de independência da alma mais completa do que o nosso estado quando entramos no sono, né? Então, semana passada foi discutido o sonho, e a gente sabe que durante a noite, enquanto dormimos, nossa alma se emancipa e, a depender do nosso nível vibratório, ela vai para bons lugares ou para lugares não tão bons assim, né? E a gente, às vezes, tem lembranças, muitas vezes parciais, de onde estivemos no sonho, né? E em algumas vezes também a gente mistura lembrança do que realmente ocorreu durante a noite com algumas outras coisas que estavam no seu subconsciente, seja memórias dessa vida ou memórias de vidas anteriores. Então, muitas vezes a gente mistura o que se passou na noite com esse subconsciente, né? Nossa memória ainda não funciona de maneira tão perfeita no sonho quanto no sonambulismo. Não que a pessoa lembre, mas quando ela está sonambúlica, o que ela relata é muito detalhado, né? Então a gente vai ver isso. Então, o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito, o que fala no Livro dos Espíritos, né? E no sonambulismo ele fala que o espírito está em posse de si mesmo. Então ele está emancipado, os órgãos materiais deixam de receber impressões exteriores, tá? Então ele fala que é quase um estado de catalepsia, que foi discutido semana passada, e que é mais comum ocorrer esse estado sonambúlico durante o sono. A gente vai ver que dá para induzir esse sonambulismo, mas que o sonambulismo natural é mais comum que ocorra durante o sono. Então ele fala assim, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Então, o que é que ele está falando? O espírito se emancipa, mas precisa usar o corpo, né? Então, serve-se então deste como serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno de manifestação física, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. É como se eu utilizasse a mediunidade do meu próprio corpo, né? O sonambulismo. Então, ele fala que os sonhos a gente tem lembranças imperfeitas, mescladas com recordações vagas dessa existência ou de uma existência pré-existente, que o sonâmbulo não guarda nenhuma lembrança do que se passou enquanto estava no estado de sonambulismo. Porém, o que a gente observa nas experiências que eles fizeram com o sonâmbulo? Que o sonâmbulo muitas vezes apresenta, inclusive, uma intelectualidade muito mais avançada do que o sujeito quando está em plena posse de suas faculdades, né? Quando está em estado de vigília. E isso se dá por conta de que esse espírito está emancipado, né? E ele traz uma bagagem espiritual das encarnações anteriores, que o nosso corpo limita. Nossa memória, nossas capacidades não são a mesma, porque nosso corpo vai limitar. Seja porque nós vimos programado para um corpo que bloqueie determinadas aptidões, seja porque, por mais que você tenha um corpo mais bem adaptado a essas aptidões, a gente não tem a grandiosidade de um espírito liberto. A gente não consegue expressar e perceber o que um espírito liberto percebe, né? Então ele fala que tanto o sonambulismo magnético quanto o natural são o mesmo fenômeno, só que o magnético é provocado, em vez de ocorrer de forma natural, ele é provocado. Então, ele fala da natureza do fluido magnético. O que é esse fluido magnético? É fluido vital, eletricidade animalizada, modificações do fluido universal.
E aí, nesse processo, vamos pensar, né? O sonâmbulo, ele sai do corpo, vai para outro ambiente, muitas vezes, né? Ou pode utilizar o corpo para fazer algo. E ele está longe desse ambiente que o corpo dele está, né? Então, ele vai trazer visões diferentes, ele vai ter contato com outros espíritos. Então, a partir disso é que a gente tem a clarividência sonambúlica. Porque ele fala, é a alma que vê. Não é o corpo, é a alma. Então, ele pode prever determinados acontecimentos, porque ele tem uma visão muito mais ampla de lá do outro lado. E ele pode receber informações também da espiritualidade, que passa a informação para ele e ele repassa. Tanto que a gente vai ver que, a depender do grau de pureza espiritual do sonâmbulo, ele pode passar informações equivocadas. Não é porque, às vezes, a gente quer dar uma certa santidade a determinados fenômenos, né? Mas que, na verdade, ele pode, muitas vezes, errar, justamente porque vai depender do grau evolutivo dele e de até onde se pode ir. Tem certas revelações que não são autorizadas, né? Que se dê a esse plano material, e quando se insiste que ele responda, ou ele poderia falar, não sei, simplesmente, ou ele dá uma ideia do encéfalo mesmo dele, da memória dele, do próprio espírito, ou ele vai ser enganado por espíritos mistificadores. Então, essa questão de achar que porque é um fenômeno real, a gente vai ter só respostas verdadeiras, isso aí é equivocado, né? Então, ele traz também a questão do sonambulismo, que o sonâmbulo vê através de objetos opacos, né? Por que o sonâmbulo consegue enxergar através dos objetos, né? Então, ele fala assim, os espíritos respondem o seguinte, objetos opacos são percepções nossas, no plano material e grosseiro. Nossa visão é restrita ao olho, ao nervo óptico, a região cerebral em que a visão se processa, né? A gente tem instrumentos no corpo que nos permite enxergar dentro desse corpo, mas que limita esse campo de visão, né? Entre o infravermelho e o ultravioleta, a gente tem um campo que a gente consegue visualizar. E uma outra explicação que ele deu na Gênese, que eu achei muito interessante, né, da percepção visual, que ele fala assim, no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Uma vez que a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é que a percepção das coisas não ocorre pela luz comum. Então, a gente tem a luz que a gente enxerga aqui, que a gente tem capacidade de perceber esse tipo de luz, né? Com efeito, a luz material está feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial, cuja natureza nos é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, impressionando as percepções visuais da alma, após a luz material e a luz espiritual. Isso é lógico, mas eu não tinha parado para pensar nisso antes, porque eu pensava, tudo bem, que nossa visão é limitada para enxergar o além, mas aí eu não tinha pensado nesse conceito de luz material e luz espiritual. Tanto que a gente vê muito nas descrições, né, nos textos de André Luiz, em alguns romances, ele falando que a espiritualidade emana aquela luz. E repare, se ocorre esse evento numa sessão mediúnica, a gente não vê essa luz. Só quem é um médium mais clarividente consegue ver. Mas a gente não visualiza, justamente porque é essa luz espiritual que nosso organismo não é capaz de perceber, né? Então, a luz espiritual tem seu foco por toda parte. Já a luz material tem foco circunscrito nos corpos luminosos. E é interessante porque nós, com nossa limitação fisiológica, biológica, anatômica, no escuro a gente não consegue enxergar, né? A gente depende da luz, das suas reflexões, né? Como ela reflete, como ela é absorvida, para a gente visualizar cores, efeitos, né? A gente só tem as ilusões de ótica, todos os processos que são realmente limitações do nosso corpo, né? Então, é a razão pela qual não há obstáculos para a visão espiritual. Ela não se detém nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ele. Então, o espírito enxerga no escuro.
né? Quando você apaga a luz, ele não te vê, não adianta, ele vai te ver, né? Ele enxerga no escuro também, né? Então, o mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar, né? E nós, depois, fomos criando, nós seres humanos, fomos criando luzes mais artificiais para iluminar os ambientes em que a luz solar não entre, né? Então, ele fala então que a matéria, já voltando para o livro dos espíritos, a matéria não oferece obstáculo ao espírito, a visão do espírito não é limitada a um órgão visual e normalmente o sonâmbulo localiza essa visão a partir de onde ele é mais ligado e conectado à sua matéria. Ele pode localizar no encéfalo, ele pode localizar na região hipogástrica. Quando tentam pressionar ele a localizar essa visão, você está vendo por onde? É pelo olho, né? Aí o espírito responde, cada espírito traz uma localização que é a partir de onde esse espírito, pelo seu perispírito, é mais ligado à vida material. E ele fala que o sonâmbulo, então, não vê tudo. E algumas vezes se engana por serem espíritos imperfeitos. E muitas vezes também, isso é trazido até na Gênese, o que você vê é interpretado à luz dos seus, vou dizer assim, preconceitos, da formação que você tem de ideia acerca do que você está enxergando. E quando você descreve, você vai trazer isso. Então, se você é um católico e vê cenas horríveis, você vai dizer que é o inferno. Vê cenas bonitas, vai dizer que é o céu. Outras religiões, outras ideias vão a partir das crenças pessoais, da interferência da visão daquele espírito, né? Por isso que a gente fala de preconceitos, ideias preconcebidas. Nós ainda temos a mente muito limitada por esses preconceitos. As verdades que a gente vê estão impregnadas com as ideias que a gente tem. A gente não vê a verdade total e restrita, né? Então, além disso, por ainda se encontrarem unidos a matérias, não gozam de todas as faculdades de espírito. Então, além dessa percepção pessoal de cada médium sonambúlico, né, ele também não vai ter essa capacidade de visão espiritual de um espírito que está liberto, né? Ele ainda está ligado ao corpo, de qualquer forma, né? Então, a faculdade, e ele fala assim, a faculdade sonambúlica deve ser utilizada para fim útil e sério. Por isso, os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Aí vem um exemplo, por exemplo. Tá lá um sonâmbulo, numa sessão mediúnica, e aí perguntam, como é que eu faço para achar um tesouro? Como é que eu faço para resolver o problema de herança da família? Ele não vai responder, né? Então, quem busca esse tipo de resposta não está levando a sério a reunião mediúnica e pode interferir no trabalho espiritual, na realidade. Eu lendo a Revista Espírita e um outro livro que eu estava lendo essa semana, eu estou tentando lembrar qual deles, porque eu leio vários ao mesmo tempo e às vezes eu misturo. Mas falando, não tem isso no texto de Kardec, mas eu lembrei disso. Falando das pessoas desaparecidas, né? Que às vezes um parente desaparece e é uma grande angústia para a família isso. Né? Precisa achar a pessoa e não acha, fica anos, 20 anos, 30 anos e ninguém sabe onde essa pessoa foi parar, né? E por que os espíritos não revelam esse paradeiro? E aí tem algumas explicações que são trazidas. A primeira, né, é que esse tipo de angústia que a família passa é uma prova que ela deveria passar, né? Essa privação de saber onde está um ente querido, se está vivo, se não está. Né? Muitas vezes as pessoas acham, porque desapareceu há muito tempo, está morto, né? Está desencarnado. Mas já houveram casos de se achar pessoas muitos anos depois, né? E uma outra questão que eles levantam é que muitas vezes algumas famílias, claro que são algumas, eu acredito que minoria, que eu ainda tenho muita fé na humanidade, fica mais preocupada com as questões financeiras, práticas, né, de herança, porque ele está desaparecido, não está morto. Então, essas questões de herança ficam em aberto do que em si em achar o ente querido, né? É coisa trazida pela literatura, né? Mas eu acredito que a angústia de você não saber onde está quem você ama deve ser algo que, né, eu não consigo nem imaginar, né? Então, ele fala dessa necessidade da gente levar a sério, não usar a mediunidade como brincadeira.
Ele fala do sonambulismo, mas a gente sabe que isso é da mediunidade em geral. A gente tem até uns filmes de terror que as pessoas vão tentar comunicação com o espírito, aí vem maldição, vem, né, todas aquelas crenças. Mas é porque, na verdade, tem um quê de verdade nisso, no sentido de que quem vai se ocupar dessas brincadeiras não são espíritos superiores, né? São espíritos que também não podem ser levados a sério. Já que a gente não leva a sério, os espíritos que vêm também não são aqueles que a gente pode levar a sério, né? E aí ele fala dessa questão de alguns sonâmbulos demonstrarem maior capacidade intelectual no estado sonambúlico do que no estado desperto. E foi o que eu disse, né? Por conta de que esse espírito tem uma experiência pregressa, né? Que tá ali impressa, né? E ele tem essa experiência, ele não consegue muitas vezes expressar nessa vida, mas ele tem muitas vezes uma inteligência muito maior do que aqui na carne ele consegue expressar. Além disso, ele está assessorado por espírito. Ele tem muito mais facilidade de comunicação com esses espíritos quando está emancipado, tá? Então, a gente também pode atribuir a um terceiro, né, essa capacidade intelectual. E aí ele fala da capacidade de alguns sonâmbulos terem visão à distância, né? Mas na realidade essa visão à distância é porque a gente sabe que a visão não está circunscrita aos olhos. Se um sonâmbulo você pedir para fechar os olhos, ele vai descrever tudo da mesma forma, porque ele não está enxergando com o olho. O espírito não tem um local definido para... deixa eu ver se eu acho aqui esse texto depois eu mostro, né? Um local definido para enxergar, né? E ele fala assim, a alma se transporta para o lugar e ele consegue descrever outros locais, né? Ele tá num lugar mais frio, o corpo dele inclusive sente frio por causa do laço fluídico que existe entre esse espírito e o corpo, né? Ele fala o desenvolvimento maior ou menor dessa clarividência sonambúlica vai depender não apenas da natureza do espírito encarnado, mas também da sua organização física. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O espírito pode ter uma capacidade maior ou menor, né? Ou é como se fosse uma autorização maior ou menor de ir para planos mais altos ou não, né? Mas o nosso corpo, como ele é formado, também vai permitir uma maior ou menor emancipação, biologicamente. Então, ele explica também que, por conta disso, você vai ver em famílias esse tipo de mediunidade sendo passada. É como se fosse uma hereditariedade. Não só por conta do organismo biológico, mas porque, como esses pais já têm uma experiência com esse tipo de mediunidade, eles vão também, né, ensinando os filhos como utilizar dessa mediunidade. Então, é o que ele fala, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. E ele fala que a maioria dos sonâmbulos vê muito bem os outros espíritos, só que alguns nem percebem que o que estão vendo é espírito. Para eles é ser corpóreo, é pessoa viva, né? Ele vê as pessoas andando por aí e acha que o mundo é habitado por essa multidão toda que tem aí de seres espirituais, né? E alguns sonâmbulos estão tão acostumados a conviverem com esses seres espirituais que quando eles morrem, eles acham que estão vivos. Porque eles veem, é a percepção do perispírito, né? Na mesma forma da vida corporal, então eles não percebem que desencarnaram, né? Às vezes aparecem uns nas sessões mediúnicas, né? Pra gente evangelizar, né? Aí as sensações de onde está o espírito do sonâmbulo são passadas ao corpo por conta dos laços fluídicos que os unem, é o que eu falei, né? Então, no local que ele se transporta, ele vai trazer as sensações para o corpo. E muitas vezes, quando o espírito trabalha muito também lá no outro plano, né, nesse estado, ele passa a fadiga para o corpo, né? O corpo se sente fadigado. E o bom ou mau uso da faculdade sonambúlica vai influir no estado do espírito após sua morte. Claro, qualquer dom dado a Deus por nós, a depender do uso que nós dermos, a gente vai ser credor ou devedor, né? Então, não é à toa que se fala que a mediunidade é um dom divino, que não se deve cobrar pela mediunidade, que se deve ter responsabilidade com a mediunidade, que uso a gente está fazendo da mediunidade, né?
porque isso vai trazer consequências, o mau uso vai trazer essas consequências, né? E a partir daí se fala no êxtase, que é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente ainda do que do sonâmbulo simples, tá? Qual é a diferença principal? O sonâmbulo está transitando aqui no planeta. O estático consegue visitar mundos superiores. Então ele precisa se libertar muito mais. E está muito mais desprendido da matéria do que o sonâmbulo, tá? Então o espírito do estático vê os mundos superiores e compreende a felicidade dos que os habitam. Muitas vezes deixar um estático ali à vontade para ir pode provocar um desenlace, porque quando ele se vislumbra um lugar daquele que se vive com uma felicidade real, né? Você não quer ficar aqui. Eu vou pra lá, vou me embora, vou pra Sagrada, né? Não vai querer ficar aqui nesse planeta. Mas em muitos que são espíritos mais superiores, eles sabem que eles precisam ficar aqui e sabem que o que eles sofrem aqui é passageiro. E eles vislumbram, então, o que é essa felicidade nesses mundos superiores, tá? Eles querem permanecer lá, claro. Os que possuem maior grau de purificação percebem que sua futura situação será melhor do que a vida na Terra e por isso procuram desatar os laços que os prendem à Terra. Aí quando ele fala aqui, ele traz uma pergunta que normalmente eu não trago pergunta e resposta, eu tento extrair o conteúdo e trazer, mas eu achei interessante ler exatamente o que eles responderam. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? A resposta, perfeitamente, poderia morrer. Por isso aqui preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o prende ao plano terreno, ou seja, descumprir o que ele tem para fazer aqui, achando que vai para lá assim, né? Que é uma espécie de desprendimento intencional, então não pode, né? Como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que ele vê é real? Aí ele fala assim, o que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, que é aquilo que eu tinha explicado anteriormente, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Ele tenta explicar para quem está em volta, em torno, de uma forma que essas pessoas entendam. Então, nem sempre a gente vai ter uma pureza real do relato do que ele está vendo, né? Nesse sentido aqui, eles podem errar nessas descrições, né? Descrições. Então, eles podem também errar nas revelações, principalmente se pretende penetrar no que deve permanecer como um mistério para os homens. Neste caso, se levam por suas próprias ideias, nesse caso, ou seja, quando eles querem, né, revelar o que não é dado a revelar, eles vão pelas próprias ideias ou se tornam joguete de espíritos mistificadores, que isso foi o que a gente já falou anteriormente. Então, do êxtase, ele parte então para a segunda vista, que ele fala assim, a vista da alma, né? Então, só que o que diferencia essa segunda vista do sonâmbulo e do estático? É que o espírito se liberta sem que o corpo esteja adormecido. Então, a pessoa consegue vislumbrar em um lugar totalmente distante o que está acontecendo, estando acordada, tá? É também o perispírito que tem essa capacidade, e para ter uma capacidade dessa, né, o corpo tem que estar bem preparado e o espírito também, né? É o que ele fala, na maior parte das vezes, a segunda vista se desenvolve de forma espontânea. Allan Kardec repete muito essa pergunta assim, pode ser desenvolvida? Eu posso, né, um médium pode treinar e desenvolver, né? Pode ajudar a entrar nesse estado. Pode se desenvolver com exercício, mas a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade.
E uma coisa que eu tenho lido muito, não só na obra básica, mas também eu estava lendo um livro de Ivone Pereira, falando das experiências mediúnicas dela, e que ela traz bem essa questão de a gente ficar provocando mediunidade, sem a pessoa ter uma maturação para isso. E que o processo de maturação mediúnica é um processo ao longo das encarnações. Ele é um dom do espírito. Só que é um processo que você vai amadurecendo. Então, forçar isso, muitas vezes, abre um campo que a pessoa, às vezes, não tem sustentação para levar a cabo, né? E isso pode trazer consequências para a saúde mental, né? A pessoa pode não ter a capacidade, né, de lidar com essa mediunidade. Normalmente, os médiuns relatam mediunidade como uma forma de trabalhar, tudo bem, uma forma de servir, mas relatam que traz sofrimento também o processo mediúnico, né? Por quê? Porque a gente está num planeta que a gente lida com mais espíritos inferiores do que superiores, porque todo mundo fala, eu quero ver espírito, acha que vai ficar vendo anjo por aí só, né? E a gente sabe que a predisposição nossa não é ver só anjo, né? Que nós estamos num plano evolutivo e que não vai ficar aparecendo espírito de luz simplesmente só, né? Você tem que ter uma maturidade muito grande para lidar com os irmãos sofredores que aparecem, né? Para lidar com os espíritos que a gente ouve na literatura chamado, né, com um termo mais antigo, malfazejos, né? Que estão ali para fazer o mal. Então, para quem não tem maturidade, ter essas visões pode levar até um processo de loucura, né? Então, o organismo precisa ter predisposição para a segunda vista. Alguns organismos são totalmente refratários. Muitas vezes é intencional que seja refratário esse organismo, ou seja, que ele não tenha a capacidade de desenvolver essa segunda vista, às vezes porque fez um mau uso, né? A gente não sabe todos os casos, o motivo disso. Aí ele fala que em algumas famílias ocorre a herança, né, dessa predisposição orgânica, bem como se transmite a educação desse sentido, pois se observa uma certa hereditariedade. Ele fala muito, ele traz como exemplo muitas famílias de pessoas que adivinham o futuro, né? Essas pessoas que usam esse tipo de mediunidade, né? Para prever, né? E para ler sorte, né? Os leitores da sorte. Então, você vê que na mesma família eles usam, né, essa mediunidade, né? Aí ele fala também que algumas situações fazem com que a gente tenha um momento dessa dupla vista, que a gente não tem o tempo todo, mas algumas situações provocam essa dupla vista. Ele traz a moléstia, a proximidade do perigo ou uma grande comoção, podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial, que faculta ao espírito ver o que não pode ver com os olhos carnais. Quantas vezes a pessoa fala, né, que no momento de iminência de um perigo, ela teve uma revelação e conseguiu evitar, né? E ele fala também que nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam às vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato, né? A gente tem as perseguições religiosas, né? Quando ele fala em partidos perseguidos, é alguma ideia que não é a ideia vigente e é perseguida, né? A gente pensa que é uma coisa do passado, mas não é, tá? A gente tem hoje exemplos, até no próprio Brasil, dessa perseguição. A gente tem perseguição religiosa com as pessoas de matriz africana. Eu acho tão triste que uma pessoa não possa nem revelar que religião ela é. Tem pessoas que são do candomblé, que não revelam, não falam a ninguém, porque tem receio disso, né? Dessa perseguição, tá? Existem outras religiões, também eu tô dando um exemplo, né? Então, nem sempre as pessoas dotadas de segunda vista têm consciência de que possuem também, né? Acha que é natural e que todo mundo é como eles. Só que algumas pessoas não dão importância, eles acham isso, né? E em alguns casos tem presciências e pressentimentos das coisas. Essa segunda vista traz essa presciência e esse pressentimento. A pessoa antecipa o que é que vai acontecer. E aí eu trago aqui também em A Gênese uns trechos, né? Que ele fala dessa segunda vista que a gente chama de dupla vista.
É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou visão espiritual, que se pode também chamar de visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas, frequentemente com seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Então, nosso corpo nos limita a perceber apenas as coisas materiais, né? Então, não só a visão, a gente está falando da visão, mas tem a audição, tem as outras sensações. Inclusive, a gente está acostumado a falar dos 5 sentidos, mas o espírito deve ter milhares, sei lá quantas outras sensações que a gente não é capaz de imaginar, porque nós somos limitados a esse corpo aqui ainda, né? Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas são generalizadas, não são limitadas ao ouvido, ao nariz, né? O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação do seu fluido perispiritual. E a gente tem um outro momento da Gênese tratando de alguns momentos de Jesus em que a gente falava assim, poxa, ele adivinhava os pensamentos. Esses adivinhar os pensamentos, na verdade, é porque por esse fluido perispiritual a gente reflete esse pensamento. E Jesus, como tinha essa dupla vista, ele tinha a capacidade de ver, de enxergar as imagens que você produzia no seu pensamento. Então ele era capaz de prever que você ia conseguir pegar um peixe, ele era capaz de prever que Judas estava traindo ele, né? E de que já ia chegar, que os soldados iam chegar. Então Jesus, em várias ocasiões, deu essa prova de que ele tinha essa percepção, né? Mas só que o que ele fala, a visão espiritual não tem nem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Só os puros espíritos a possuem em todo o seu poder. Eu botei nós porque eu tô no meio mesmo, mas nos espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito, que se interpõe como uma espécie de névoa. Então, assim, vamos pensar que a visão espiritual melhor, assim, é você conseguir enxergar a de infinito, né? Que você não tem nenhuma névoa, não tá embaçado o seu óculos, né? Óculos que melhora meu potencial de visão. Quanto mais grosseiro é meu perispírito, mais ele torna essa visão embaçada pelos meus preconceitos, né? Então esse perispírito tá mais grosseiro, ele vai limitar mais essa capacidade, tá? Então a capacidade vai aumentando a partir da pureza dele. Então ele fala também a visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e por consequência sujeita a aberrações. Tendo a sua sede na própria alma, o estado da alma deve influir sobre as percepções que ela dá, segundo o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, tá? Então, Kardec então traz um resumo, um fechamento, né? Que é maior do que o texto que ele trouxe desses últimos, né? Sobre sonambulismo, o êxtase e a segunda vista. Ele fala então que o sonambulismo natural se produz espontaneamente e independe de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização física, podem ser provocados artificialmente pela ação de agente magnético. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra descoberto. Um dos fenômenos que a caracterizam é do clarividência independente dos órgãos ordinários da vista, né? Então, trazendo essa característica da visão como um atributo de todo espírito. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os da própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Por que aonde que sua alma possa transportar-se? Quando a gente pensa assim, é porque o Japão é longe e não vai para o Japão? Não. É porque
a depender do nível espiritual, você pode ir para regiões superiores ou não. Fica restrito aqui nesse planinho básico, ou ir para nosso lar, que ainda é um pouquinho perto da Terra, ou ir para esferas superiores, né? No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo como por meio de um telescópio. Ele vê elas presentes. Então, não tô, a visão à distância, eu tô com o telescópio vindo, enxergando de longe, não. Ele vê como se ele estivesse presente nessa situação, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, na realidade está nesse lugar, né? Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida, né? A pessoa não anda por aí o tempo todo sonambúlica, né? Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando a alma se entrega a um trabalho ativo, foi o que eu falei, né? Às vezes vai fazer um trabalho espiritual, demora, né? Quando retorna, a gente também despende muita energia, né? Muito fluido vital em alguns trabalhos. Dependendo da natureza desses trabalhos que você faz durante a emancipação, você pode doar muito. Muitas vezes a espiritualidade nos chama encarnados para trabalhar justamente para poder utilizar desse fluido vital, que é útil em alguns trabalhos de resgate, alguns trabalhos espirituais. O horário tá, ok? Certo. Então, ele fala dessa questão da alma não ter visão circunscrita a um determinado local, e que a gente, se ficar insistindo, é que ele vai descrever um local, mas que, na verdade, o espírito enxerga por ele todo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clara evidência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e experimentação. A gente teve muito mais, eu não sei, pode ser uma inocência minha, mas a gente teve muito mais essa questão da curiosidade e experimentação na época que surgiram as mesas girantes, né? Que era novidade. Hoje se tem um estudo mais sério acerca disso, né? As pessoas que ousam fazer são pessoas sem maturidade, né? Essa curiosidade. E nesse estado de desprendimento e que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico. A gente sabe que os espíritos se comunicam com o pensamento, né? E que o perispírito, né, o fluido que o compõe, ajuda essa forma de comunicação. Ele compara ao fio que conduz a eletricidade, né? O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele, por si só, compreende as coisas, mas ele usa a palavra articulada para descrever o que é que ele está vendo. Ele sente e adivinha os pensamentos. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Então, esse grau de sensibilidade, a depender do ambiente que você vá frequentar, pode fazer bem ou pode fazer mal, né? Então, essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa, né? O sonâmbulo está lá para prestar assistência e vem muitos sofredores, né? E a presença de curiosos mais ou menos lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, né? Então, interfere também nas pessoas que vão com intenções ruins, né? Que, por assim dizer, se retraem. As faculdades dele se retraem. Ele não consegue mais enxergar como antes. Eu não falei que o nosso fluido vital, se for mais puro ou menos puro, cria uma nuvem na nossa visão? Esse fluido impregna o ambiente. Se eu estou num ambiente impregnado de fluido de má qualidade, ele vai ver como se formasse uma névoa. Estou fazendo uma comparação só para a gente poder visualizar. Isso vai limitar a capacidade desse sonâmbulo, né? Que ele poderia visualizar o problema naquela pessoa espiritualmente. Vamos pensar no atendimento, né, desse sonâmbulo. Ele não está sonâmbulo, o médium visualiza seu problema
e tenta trazer a solução ou aplicar uma receita e tal. Se o ambiente não propicia essa faculdade, ele vai ter maior dificuldade, né? Então, lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se retraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com o ambiente em que a gente realiza esses trabalhos. Com respeito com horários, porque a espiritualidade a gente está ali trabalhando. Eu já vi descrição de magnetização, inclusive do ar que respiramos, para que o ambiente seja o mais purificado possível, né? E a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Sensitiva é aquela plantinha que quando a gente toca ela fecha uma folhinha, não sei se vocês já conhecem. Então, é a mesma coisa com a mediunidade desse sonâmbulo, né? Se a gente tem uma atmosfera muito agressiva, fecha esse portão mediúnico, né? E às vezes nós que estamos trabalhando dentro da casa é que precisamos ter cuidado com o que a gente está levando, né? Nos pensamentos, que a gente sabe que o pensamento cria vida. Então temos que ter todo o cuidado que vida queremos levar para esse atendimento que é tão útil, né? Para aplacar sofrimentos e dores. A utilidade, antigamente, muitas vezes utilizava Allan Kardec para conhecimento. Hoje a gente utiliza muito mais a mediunidade para ajudar os sofredores. Então a gente precisa dar valor a isso e contribuir, colaborar para a energia desse ambiente. Boa noite a todos, obrigada.